Então vamos lá. Vamos ver hoje óptica geométrica. Frente 1, apostila 6, tá? O que é óptica geométrica? A palavra óptica já é meio claro, né? A palavra óptica a gente está tratando da luz. E por que, meu Jesus, e por que geométrica? Luz. E por que geométrica? Porque a óptica, a parte que estuda a luz, é dividida em duas grandes áreas. Quais são elas? A primeira é a óptica geométrica e a segunda é a óptica física. A principal diferença é: óptica geométrica trata do comportamento da luz, ou seja, ela se comporta assim, 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 assado. A gente não está muito preocupado com o porquê. Por que ela faz isso? Por que ela faz aquilo? E na óptica física, a gente vai se preocupar um pouco com o que é a luz, por que ela se comporta de algumas maneiras, às vezes normais, assim, que a gente esperava, e algumas vezes estranhas. Então, a gente vai começar com a óptica geométrica, que é mais simples, que é a parte que vai envolver espelho em algum momento, lente, problemas de visão, tá? Miopia, hipermetropia, só que isso é lá pra frente. No começo agora a gente vai ter várias definições, então aquela aula que vem cheia de definiçãozinha, só que é bem tranquila, tá? Por que eu não fui para frente 2? Porque na frente 2 a gente ia trabalhar com cinemática vetorial, e vocês acabaram de trabalhar com quantidade de movimento, impulso, que é vetorial. Então vamos dar uma acalmada, fazer uma coisinha escalar, uma coisinha diferente, e aí a gente vai para vetorial assim que voltar. Então vamos lá, a óptica trata da luz e a parte geométrica trata do comportamento desta luz. Eu preciso achar um jeito de escrever sem ficar baixando aqui. Tá? Então, o comportamento da luz. É isso que a gente vai tratar nesse conteúdo. Comportamento da luz. Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma simplificação aqui. Tá? Como assim uma simplificação? Em outro momento nós vamos discutir o que é a luz. Tá? O que realmente é a luz que nós enxergamos e por enquanto, vamos considerar a luz com um comportamento só, tá? A gente vai considerar que a luz é uma onda. Por enquanto, será essa nossa análise. Então, consideraremos aqui a luz como sendo uma onda eletromagnética. E aí, esse nome já nos diz uma coisa importante. A luz tem características elétricas e características magnéticas. Professor, mas a luz não atrai pelo ímã, a luz não atrai carga. Eu sei, tá? Porque a luz é uma onda. E aí está um ponto importante. O que é uma onda? Então, onda é algo que transporta apenas energia. Então, qualquer onda não vai arrastar matéria, não vai arrastar massa, não vai arrastar átomos. Ela vai apenas transferir energia de um lugar para o outro. Imagina que a gente está numa sala de aula. Eu falo lá na sala de aula, a energia sai da minha garganta, porque eu tenho a vibração ali, que é uma onda do tipo mecânica, e essa onda viaja pelo ar até o ouvido de vocês e vocês ouvem. O ar que estava na frente da minha boca não foi até o ouvido de vocês. A energia se dissipou pelo ar. Então, uma onda transmite apenas energia. Então, vou colocar aqui, ó, transmite. Deixa eu ver se não vai cortar. Não. Apenas energia, tá? E o que seria uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética é uma onda que é composta por um campo elétrico e um campo magnético. Professor, o que é campo? Campo é uma influência. Então, a luz ela tem uma influência elétrica e uma influência magnética, vamos dizer assim. Depois a gente vai estudar campo lá nos outros anos, na verdade. Já não é mais comigo que vocês vão ver isso, mas em outros anos vocês vão estudar campo elétrico e magnético. Então, esses campos são influências que viajam pelo espaço. E eles estão sempre juntos. Então, como que eu representaria uma onda eletromagnética? No caso, vamos pensar por enquanto na luz. Vamos pensar que essa onda está se propagando daqui para cá, tá? Seguindo essa flechinha. E aí eu tenho uma influência magnética e uma influência elétrica. Eu vou fazer essa influência desse jeito aqui, ó. Uma ondinha
Vai ser tão mais fácil fazer isso no quadro. Que eu tenho uma onda. Uma influência elétrica, como se eu fosse balançando uma corda, tá? Então imagina uma cordinha ali invisível. Rosinha, que seria o campo elétrico. Campo elétrico E. É um vetor, tá? Campo elétrico é uma grandeza vetorial. E um campo magnético perpendicular, formando um ângulo de 90. Então o desenho aqui talvez fique meio nhé, mas eu acho que vai dar para entender. Algo mais ou menos assim, ó. Então, ó, eu vou pintar esse aqui cheio para mostrar para vocês, assim, ó. Um campo magnético que forma um ângulo de 90 graus um em relação ao outro. De novo, por que isso acontece? Não faz parte da óptica geométrica. Tá? Então aqui eu tenho o campo magnético, que a gente representa pela letra B, formando um ângulo de 90 entre si. Então aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Nossa, ficou horrível essa cor. Deixa eu pegar uma outra cor que chama mais atenção aqui. O ângulo é 90 graus, tá? Entre esses dois. E aí tem uma coisa interessante. A luz é a coisa que viaja mais rápida no vácuo, onde não tem nada. Por quê? Se ela consegue interagir de alguma maneira com campos elétricos e campos magnéticos, os átomos têm campos elétricos e magnéticos. Então, se a luz está passando pelo vidro, onde tem campo elétrico e magnético, ela vai ter uma influência ali. É tipo você correndo no meio de um corredor cheio de gente. Se você for para um lugar que não tem nada, que é vácuo, você consegue passar, ou no caso a luz, passa com a maior velocidade possível. A velocidade da luz no vácuo é uma constante. É o limite da velocidade das coisas no universo. Nada chega na velocidade da luz. Só a própria luz, vamos dizer assim. Então, a velocidade da luz é c, que é uma constante. Aqui eu estou falando do vácuo. Meu Deus. Vácuo. Que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Pra vocês terem noção do quão grande é isso, se você conseguir sentar num raio de luz e dirigir o raio de luz, você daria 2 voltas e meia na Terra, pela linha do Equador, em 1 segundo. Tá? Então é muito rápido. É algo extremamente rápido. E aí você já começa a pensar o quão grande é o universo. Porque, por exemplo, a luz que sai do Sol, da parte externa do Sol, demora 8 minutos para chegar na Terra. 8 minutos. Para você sair do sistema solar, na velocidade da luz, você demoraria lá, sei lá, uns 200 anos, viajando nesta velocidade, que é impossível. A luz pode, a gente não. Para você chegar na próxima galáxia, são 2.000 anos. Eu não sei o valor exato agora, tá, gente? Mas tem estrelas que a gente enxerga à noite que estão a 20 milhões de anos de distância daqui. Ou seja, há 20 milhões de anos atrás a luz foi emitida. E hoje ela chegou aqui no planeta Terra à noite para você poder ver a estrela lá no meio. Então, quando a gente estuda astronomia, a galera que vai mais para astronomia mesmo, para cosmologia, o interessante de estudar o universo não é só ver, e tal planeta parece com a Terra, tal planeta não sei o quê. É que você está estudando o passado. Quando você estuda a astronomia, você estuda o passado. E você não precisa cavucar, igual a gente faz com... Quando fala gente, seres humanos, né? A gente trabalha com arqueologia, que você tem que ficar cavucando lá camadas de terra, achando fósseis, concentração de carbono e várias coisas assim. Aqui não, você só olha para o espaço e vê o que acontece. Aí você fala, pô, professor, isso, 20 mil anos-luz. 20 mil anos-luz seriam 20 mil anos viajando nessa velocidade. Então, 20 mil anos-luz, anos é uma medida de tempo, né? 20 mil anos. Luz é uma velocidade. Tempo vezes velocidade é distância. Então, isso é uma medida de distância. Tá? O Sol, por exemplo, se o Sol do nada desaparecesse, tipo, agora ele desapareceu. 3h31, 3h39 ficava tudo escuro aqui na Terra. Por 8 minutos ainda iam existir luz, que já tinham sido emitidos, raios de luz, chegando aqui na nossa superfície. Então, assim, a luz é algo extremamente rápida e é uma coisa que a gente gosta de usar de medida para várias outras coisas. Por sinal, quilograma.
A medida do quilograma hoje não é mais feita com um pezinho que está lá na França e bibibi. Não é. A medida do metro não é mais feita com uma barra que estava lá na França. Todas as medidas que a gente tem hoje são baseadas nesta velocidade da luz. Por quê? Porque ela é constante e ela é exata. A gente sabe exatamente a velocidade da luz. No vácuo. Quando ela vai para outro meio, para o ar, para o vidro, para o óleo, aí vai mudar. Aí a gente tem que fazer uma análise daquele meio. Então, a questão aqui é algo extremamente rápido. E aí, se eu perguntar para vocês assim, professor, o que é? Perguntar para vocês, o que é a luz? Falar, é a lâmpada. Eu aqui mesmo estou sendo iluminado pelos monitores que eu estou dando aula aqui, pela lâmpada que está ali na frente, pela minha grandiosidade, que ilumina a mente de vocês. Tudo isso está iluminando. Mas fala assim, ô louco, professor, mas é normal, a luz está aqui em casa, tá? Na real, você nunca enxergou a luz. Como assim, professor? Você tá louco? Tá retardado? Não, jovem, pensa comigo. Você vê a luz, por exemplo, entre eu e a câmera aqui que está filmando, existe luz passando por aqui, porque está iluminando as coisas que vocês não estão enxergando aqui embaixo, tá? A lâmpada que está atrás da câmera aqui, ela está me iluminando e está passando luz entre a câmera e eu. Vocês estão vendo essa luz? Não. Na casa de vocês, que vocês não devem estar no breu total, você está olhando para o teto, se tiver uma lâmpada acesa aí, você não está vendo a luz. Você está vendo a lâmpada acesa, mas a luz você não está vendo. Ué, professor, como assim a luz eu não estou vendo? Você não vê a luz passando na sua frente. A não ser que tenha alguma coisa para ela interagir. A gente só enxerga a luz quando ela interage com os objetos. Então, por exemplo, o ar que é transparente, ele é transparente para a gente por quê? Porque a luz não interage com ele, ela passa direto. Se tiver fumaça no meio do caminho, a luz interage com a fumaça e você vê aquele caminho da luz bonitinho. Tá? Se a luz bater no vidro, bater na parede, ela interage com esse objeto e você enxerga esse objeto. Então, o que nos é visível, a gente chama de luz. Só que não é só a luz que tem essa característica. O que mais tem essa característica? Todas as ondas eletromagnéticas, que as pessoas chamam de radiação, não tá lá errado, mas é quando a gente fala radiação, as pessoas pensam em partículas, né? Alfa, beta, gama, que não é bem uma partícula. Gama, sim, é uma onda eletromagnética. Chernobyl, é isso que as pessoas pensam. Mas, na verdade, existe um espectro eletromagnético. Então, qual é esse espectro eletromagnético? Já vamos falar dele, tá? Temos a luz. O que nós vamos estudar da luz, então? Os comportamentos, tá? Comportamentos da luz. As suas interações com a matéria. Então, o que acontece quando ela interage com a matéria? A luz não funciona do mesmo jeito no espelho, igual ela funciona numa lente, de um óculos, de uma câmera. É diferente o funcionamento. Então, a gente tem a interação. Vamos estudar também a composição da luz. Composição da luz. Tá? É basicamente isso que a gente vai estudar. Vamos começar pelo último tópico, a composição. Então, por muito tempo, o que é a luz? Os gregos falavam, oh meu Deus, o que é a luz? E agora, Jesus, Nossa Senhora, o que é a luz? Muitas pessoas estudaram o que era a luz, o que era importante, os comportamentos, várias pessoas na história. Eu não vou me alongar aqui nisso. Só que tem uma virada na história do estudo da luz que chutem quem que é a pessoa que aparece nesse nome. Quem que é o nome que vai aparecer para falar assim, nossa, tal pessoa fez tal coisa. Chuta quem que é o cara que vai aparecer. Se vocês acertarem, vocês não vão ganhar nada, tá? Mas chuta, pensa, não precisa escrever, quer escrever, escreva. Mas pensa, quem que é? Quem será que é? Peraí que a minha mensagem aqui bugou. Tá? Quem será a pessoa que toda vez aparece o nome desse maldito pra gente estudar? Newton. Então, o Einstein também tem uma revolução com a parte da luz, tá? Mas vamos pro Newton. O que o Newton fez? O Newton era uma pessoa extremamente religiosa, como todo mundo era naquela época, né? Ele vivia na Inglaterra, então ele não estava lá sobre aquelas ordens, aquela perseguição da Igreja Católica, era anglicana lá na Inglaterra. Mesmo assim, ele era uma pessoa muito religiosa, tanto que alguns estudos dele é sobre a Bíblia lá, anglicana, não sei se é a mesma da católica, também não me interessa. E ele estava estudando a luz. E aí ele começou a perceber algumas coisas estranhas. Por exemplo, uma coisa que a gente não vai falar hoje aqui, mas só para comentar, ele percebeu que quando ele colocava o dedo aqui no olho, na verdade usava uma madeirinha, e apertava o olho, eu não vou fazer isso, pode machucar meu olho, tá? A imagem começava a mudar. Então,
Ele pensou, pô, existe alguma coisa mecânica de posições dentro do meu olho que faz com que o meu olho funcione. Outras pessoas já tinham descoberto isso também, tá? Não foi, oh meu Deus, ele tirou isso do nada. Só que talvez o experimento mais famoso dele dentro da óptica foi desmembrar a luz. Ele descobriu que quando você pegava uma luz branca, então aqui temos um raio de luz branca, e passava ela em um prisma, deixa eu fazer do jeito que é mais conhecido do desenho, tá? A luz branca está vindo aqui, passava essa luz branca por um prisma, então volta para cá. Do outro lado desse prisma sai a luz colorida, tá? Saíam as cores, tá? A luz do sol no caso, né? A luz do sol é branca, ela não é amarela, ela é branca. Então, o que acontecia do outro lado? Eu não tenho todas as cores possíveis, tá? Então vamos na aproximação aqui. Saía de um lado um pouco a luz vermelha, saía depois a alaranjada, depois saía amarelo, depois do amarelo. Vai ficar um caca esse desenho, mas deve estar verde, azul, anil. Aí anil e violeta não tem, tá, gente? Aí vai na fé. Acredita aqui porque eu não tenho essas cores. Ixi, Maria, porque eu não tenho todas as cores aqui. Então vai essa aqui e uma outra aqui para fazer de conta que é o violeta. É um pouquinho diferente, tá? Ele percebeu que a luz branca se decompunha nas outras cores. E ele separou 7 cores. Ele falou que o arco-íris, que as cores lá são 7, que na verdade são 7, são várias cores. Todas as cores estão ali dentro da luz branca. Só que ele separou em 7 por quê? Porque 7 para a religião católica, seja ortodoxa ou não, é um número sagrado. Ah, o número da criação, bebê, toda aquela conversa. Então ele separou em 7 cores. Ele falou que a luz branca separava em 7 cores. Que cores são elas? Vermelho, alaranjado, porque laranja é fruta, alaranjado é cor. Amarelo, verde, azul, anil, que não é dessa cor, tá? É que eu não tenho anil aqui. O anil é tipo um azul bem forte. É a cor da anilina. Não sei se já ouviram falar de anilina, é daquela cor. Então, eu tenho aqui o vermelho, o amarelo, opa, o alaranjado, vamos fazer na ordem certa. Alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? E qual que era o grande problema? Você tem que lembrar que o Newton fez aquela parte da gravitação, das forças, tudo, tá? Qual que era o grande problema? O único lugar até então que estava escrito como que a luz era formado era dentro da Bíblia, que falava que Deus tinha criado a luz, e BBB, toda essa conversa. E o Newton mostrou que a luz branca dava para ser decomposta em cores e ser recriada. Porque depois que você passa essas cores por uma lente, por uma combinação de espelhos, você consegue fazer com que elas se unam no mesmo espaço e aí você tem a luz branca de novo. Então, para uma pessoa daquela época, era uma coisa, fora do... Deixa eu colocar aqui, 7 cores, tá? Fora do padrão. Porque significava duas coisas. Ou que o que estava escrito na Bíblia não era verdadeiro, você conseguiria criar a luz. Eu sei que tem todo um lado filosófico do que seria criar a luz, mas ao pé da letra já não dava mais para ler aquele livro e falar assim, não, realmente a gente foi criada a luz e a gente não consegue fazer isso não. Tá? Ou o Newton era um deus, só que Newton não sabia que não era Deus. Então ele falou assim, tem alguma coisa errada. E isso instigou ele por muito tempo, porque hoje, gente, é muito fácil a gente se desprender de amarras. A gente não percebe isso, mas é muito fácil. Você muda de opinião na outra semana, dane-se. 2020, sabe? Apesar que tem um povo atrasado mentalmente aí, mas 2020, você muda as coisas rápido. Naquela época era complicado. Então, a composição das cores estava aí. E aí vem um outro problema. Como que você explica a cor dos objetos? Porque pensa comigo, a luz branca se decompõe em várias outras. A luz que está iluminando vocês na casa de vocês aí provavelmente é uma luz branca, ou próxima da cor branca. E todos os objetos, cada um tem uma cor diferente.
tá? Como que isso funciona? Como que um objeto ele tem cores diferentes se a luz que ilumina ele é a mesma? Pensa numa receita. Se você coloca sal em todas as receitas ficam salgadas. Por que quando você coloca luz branca nos objetos, cada objeto muda de cor? E aí vem um dos primeiros fenômenos que a gente vai estudar, que é a reflexão dessas cores. Vamos pensar na televisão, por exemplo, que não é bem uma reflexão, mas vamos pensar na televisão. Toda televisão, das mais modernas, ela tem pixels, né? Que são aqueles pontinhos mínimos que você consegue muito de perto. Em monitor é difícil, mas na TV, no celular é quase impossível. Mas em TV grande você consegue chegar bem perto e ver um pontinho. Naquele pontinho, você normalmente tem algo assim, ó. Você tem um quadradinho, né? Que seria esse pontinho. E você tem 3 cores ali. Vermelho, verde, que não é esse tom de verde, tá? E azul. Por isso que essas cores são RGB. Red, Green, Blue. Por que são só essas 3 cores? Que também, depois de um tempo, foi descoberto, o próprio Newton descobriu isso, que, não do jeito que eu vou falar agora, que são essas 3 cores que a gente enxerga. Na verdade, os nossos receptores, que estão lá no fundo dos nossos olhos, percebem 3 cores, basicamente. Vermelho, verde e azul. E não é à toa que essas cores são as primárias. Professor, eu estudei em arte que as cores primárias são as outras. As cores da luz primária são essas. De tinta, esquece tinta. De tinta não serve para nada. Tinta não serve para nada. Tá? Eu estou pensando em luz. As cores primárias da luz são essas. Se você mistura vermelho e verde, vai dar uma cor, que eu nem lembro qual cor que é agora. Verde e azul vai dar uma outra cor, tá? Aí vai dar aquele ciano, magenta, aqueles outros tons, tá? Que são quem conhece um pouquinho de programa de computador de edição de foto, de vídeo, sabe que tem lá o esquema RGB, que são essas 3 cores, ou CMK, eu não lembro agora, que é ciano, magenta e eu esqueci o outro, tá? Então, alguma coisa assim. São as cores secundárias para a luz, que é o que interessa, gente. A luz que interessa. Quando tá tudo escuro, tá tudo preto. Então era a luz branca que dava cores dos objetos. E como que isso funcionava? Bom, o princípio como que funcionava as cores dos objetos é baseado na reflexão. E o que é a reflexão? É para você ficar pensando na vida. Jovem, larga de ser bobo. Não tem nada a ver. Reflexão é quando a luz bate no objeto e reflete. E volta. Tá? Então, quando uma onda, não precisa ser a luz não, tá? Uma onda interage com um meio ou objeto e retorna vou colocar só em retorna, tá? Não vou complicar demais não. Onde que acontece isso? Nos espelhos. Por isso que você vê seu reflexo no espelho, tá? Então, quando a luz bate no objeto, ela reflete, só que nem sempre ela reflete todas as cores. Se ela refletir todas as cores, eu tenho a luz branca, eu vejo o objeto branco. Então, quando eu passo uma tinta branca na parede, é uma composição química que tem por característica refletir todas as cores. A luz bate, eu vejo. A luz branca bate, eu vejo o branco. A cor, sei lá, a cor verde, eu ilumino um objeto com a luz branca, todas as cores batem, só que qual que é refletida? Qual que volta para o seu olho? A cor verde. Então é a reflexão junto com a composição das cores que dá a cor dos objetos. Só que isso a gente vai ver depois do intervalo, porque já chegamos no intervalo, olha só, tá? Não saiam, não saiam, não saiam, não saiam, não saiam, não saiam. Podem sair agora. Nos vemos daqui a pouco, então, no próximo link. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o momento é este. Beleza? Vou parar minha gravação aqui para continuar na próxima aula.